Então, pessoal, muito bom dia. É um prazer mais uma vez encontrá-los, para aqueles que eu já conheço, que são meus alunos. É o primeiro curso, né, de extensão que a gente vai oferecer nesse ano de 2021, através dos nossos cursos de licenciatura em Matemática e Física. Bom dia a todos. É interessante que nós tivemos mais de 300 inscrições aí, né, por ser o primeiro. Então, a gente tem mais de 300 pessoas estarão, né, realizando esse curso de extensão, que a gente vai comentar a estrutura dele no dia de hoje, e também a gente já vai começar a discutir, eu acho que é um ponto de fundamental importância, essa questão quando a gente envolve a educação financeira. E mais do que nunca, né, a gente sabe que esse planejamento, essa disciplina envolvendo a educação financeira, ela é muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês toda a estrutura do curso. Num primeiro momento, eu vou me apresentar, porque a gente tem, conforme eu disse para vocês, nós temos muita gente da comunidade. E aí, ao término, né, depois a gente faz aí algumas ponderações adicionais aí, visando aí alguma dúvida com relação por parte dos alunos, ok? Então, a ideia nossa é que a gente trabalhe com práticas de educação financeira aplicadas no contexto atual. Então, antes, obviamente, da gente partir para práticas, para a gente entender o que a gente pode se utilizar de algumas metodologias específicas, é muito interessante a gente, nesse primeiro momento, gerar algum tipo, né, de reflexão a respeito do tema. E isso a gente vai chamar muita atenção de vocês, eu gostaria também da participação de todos. Podem usar aí o chat, né, obviamente, como podem usar aí também o microfone quando for necessário, ok? Então, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o professor Alessandro Ferreira Alves. Atualmente estou como coordenador dos cursos de Matemática e Física do Grupo Unis, o pessoal que já me conhece aqui dos meus cursos. Tem o pessoal também, alunos, né, por exemplo, aí de Pouso Alegre, de outros polos nossos. Sejam bem-vindos. A minha formação é na área de Matemática Aplicada à Engenharia, o meu doutorado. Eu sou licenciado e bacharel em Matemática, com habilitação em Física. Na verdade, a minha turma, né, quando a gente se formou lá na graduação, tínhamos nessa possibilidade de formar em matemática e ter habilitação em física. Me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu fui fazer um mestrado em matemática na Unicamp, na parte de matemática aplicada aos números. Depois fui fazer o doutorado no departamento de engenharia elétrica, mais precisamente no departamento de telemática, na Faculdade de Educação, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. A parte que a gente trabalha é a codificação de fonte e canal, trabalhando com a questão da criptografia, teoria dos códigos, e atualmente o nosso grupo de pesquisa, nós estamos trabalhando nessa questão aí do mapeamento genético, usando a física quântica, para tentar, por exemplo, né, encontrar saídas ou encontrar, né, cura, né, por exemplo, para algum tipo de câncer. Atualmente também eu faço parte do mestrado do Grupo Unis como professor. Também faço parte do INEP-MEC para autorização e reconhecimento de cursos de graduação e pós-graduação, não só nas áreas de licenciaturas em matemática e física, como também na área de engenharia da computação, as próprias engenharias de produção e mecânica. A gente já tem aí, né, passagens no INEP-MEC para essa questão de autorização e reconhecimento de curso. E a gente também trabalha aí com algumas consultorias, né, de mercado, na parte de gestão financeira de empresas, na parte de análise quantitativa de mercado, pesquisas de mercado, na parte de controle estatístico de processos, né, que é o CEP, o famoso CEP, e também a gente trabalha aí como consultor no desenvolvimento de materiais didáticos para EAD. Então, para aqueles que não me conhecem, né, uma rápida apresentação, e aí a gente começa, então, a falar um pouquinho, né? Aqui tem alguns últimos parceiros, né, que a gente trabalhou como consultor ou ainda trabalha. Pode acontecer, tá, pessoal, que às vezes esse barulhinho aí é porque tem gente pedindo autorização para entrar na sala, tá? Porque é de fora, tá?
aí pode acontecer que sempre eu paro aqui para que a gente possa fazer essa abertura. Então, tem aqui algumas empresas ou alguns parceiros que a gente foi consultor ou ainda somos consultores, então só para conhecimento. E aqui, né, a gente vai começar a trabalhar com o nosso curso de extensão, que para os nossos alunos, né, recebe o nome de atividade extensionista, e depois também, né, a antiga atividade interdisciplinar, digamos assim, e nós temos o curso de extensão, que conforme as diretrizes, né, do Ministério da Educação, os cursos, né, a partir desse ano, na sua matriz curricular, eles devem contemplar atividades extensionistas. O que são atividades extensionistas? São atividades de extensão que, além de você vincular todo o seu público regular dos seus cursos da instituição, você abre isso para a comunidade. E conforme eu disse para vocês aí, nós tivemos mais de 300 inscritos, né? Fora digamos, do nosso grupo Unis, né? Sem ser os nossos alunos, então aí atingindo a comunidade, tá? Então essa que é a prática, né? Quando a gente fala nessa questão das atividades extensionistas. Sempre vocês vão ver aí as nossas, né, nas nossas redes sociais, no nosso próprio portal do EAD do Unis, no próprio portal do Unis, na nossa comunicação, sempre vocês terão acesso aí aos cursos, né, que nós vamos oferecer. Por exemplo, esse é um primeiro, que é Práticas de Educação Financeira Aplicadas no Contexto Atual, que está vinculado ao curso de licenciatura em Matemática e licenciatura em Física, cujo responsável pela condução serei eu. Deixa eu ver aqui se tem aqui, ó, permitir, tá? Então, vocês vão ter também acesso a outros cursos de extensão dos nossos cursos EAD e também, de repente, né, dos nossos cursos aí, que a gente tem no formato híbrido, que a gente tem também no formato presencial. Então, sempre vocês fiquem atentos, porque sempre a cada 3 meses aí a gente vai fazer a oferta de diversos cursos de extensão, tá? Então, é importante a gente pontuar essa questão aí com vocês. E agora a gente começa a falar um pouquinho das práticas de educação financeira aplicadas no contexto atual, tá? Que é o nosso curso de extensão, que é essa atividade que a gente vai desenvolver agora. Para os alunos, para quem faz parte, né, do curso de licenciatura em Matemática e Física, todos os materiais serão postados na nossa sala de coordenação Google. Para o pessoal da comunidade, todos os arquivos serão repassados também através do nosso suporte. Então, todos terão acesso aos mesmos materiais, conforme eu vou fazer uma explicação detalhada de como que nós vamos proceder com o curso de extensão. Então, a ideia nossa é que a gente faça algumas reflexões, que a gente mostre para vocês alguns termos que são importantíssimos na educação financeira. Às vezes, né, a gente vê aí algumas notícias falando de aumento de preço, falando de inflação, e aí a gente vai entender toda a associação que a gente tem desse contexto para com a nossa vida cotidiana. Então, daqui a pouco eu vou colocar algumas notícias aí para vocês. Nós estamos vivenciando, né, nessas últimas semanas, ou sendo um pouco mais preciso, né, quando a gente parte aí no ano de 2021, está todo mundo falando com relação à alta do combustível. Por que que a gasolina está aumentando tanto assim? Né, na nossa região aqui, falando, né, da região de Varginha, a gente já tem um preço médio, né, na ordem de R$ 5. Nós temos aí cidades, nós temos regiões no Brasil e que o ticket médio do valor da gasolina já se encontra a R$ 5,79. Então, o que que faz, né, com que isso, né, afete as nossas vidas quando a gente pensa nessa questão das nossas finanças, quando a gente pensa nessa questão da gestão financeira, seja a nível pessoal ou seja a nível, né, profissional. Então, o que que isso influencia? E aí nós vamos discutir algumas notícias iniciais para que a gente possa fazer algumas ponderações em cima da estruturação que a gente fez aí para o nosso curso de extensão. Então, só para a gente mostrar para vocês aí alguns objetivos, né, que nós vamos, né, requerer aí no nosso curso de extensão,
Então, de alguma forma, né, contribuir para que a sociedade, né, tenha o conhecimento, né, de alguns conceitos introdutórios e importantes do contexto da educação financeira e que, de alguma forma, possam aplicar no seu contexto, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, para que eles consigam, né, interpretar melhor a questão das operações financeiras. E aí, só para a gente mostrar uma questão inicial aí para que a gente possa, né, já começar a refletir em cima desse contexto que a gente coloca, por exemplo, financiamento. Financiamento ou empréstimo que a gente fala. De repente, será que realmente é melhor eu comprar à vista? Então, quando eu falo financiamento, será que compensa eu fazer um financiamento? Financiamento é bom mesmo? O que eu tenho que tomar cuidado? Quando a gente fala aí nas famosas promoções que a gente tem diariamente ou frequentemente, sempre aparecem algumas ofertas, né? Olha, desconto de 15%, 20%. Será que realmente a gente está tendo esse desconto de 15%, 20%? A famosa, né, Black Friday, que a gente vê aí sempre, né, lá no fim de novembro, né? Será que realmente aquilo ali é atrativo? Então, a gente conhecendo alguns conceitos, algumas técnicas, algumas questões iniciais sobre a gestão financeira, quando a gente fala da educação financeira, você vai ter um ambiente muito melhor e muito mais propício para você entender exatamente o que acontece com essas operações financeiras. E aí vai surgir vários termos que são importantíssimos quando a gente fala nessa questão da educação financeira. Então, financiamento é bom ou não? Vai depender de cada situação, e aí a gente vai ter que analisar. Isso a gente vai chamar a atenção de vocês para que a gente possa discutir aí ao longo do nosso curso de extensão. Então, interpretar e aplicar algumas ferramentas da educação financeira, quando a gente fala nessa questão do crédito, o crédito está mais fácil, está mais difícil, hoje é mais complicado para eu ter um acesso a uma linha de crédito, isso envolve risco, isso envolve o que a gente chama aí no contexto do mercado, que a gente está vendo muita questão da inadimplência, o endividamento das famílias, o que está acontecendo por trás disso? Que tipo de ferramenta que, de repente, a gente poderia conhecer, mesmo que não seja na sua essência total, a gente consiga, de repente, interpretar melhor algumas operações financeiras. Então, é isso que a gente vai se propor aí ao longo do nosso curso de extensão, tá? Então, o período de realização vai ficar aí entre o dia 3 de fevereiro, que foi quando a gente começou, né, a soltar as inscrições. As inscrições se encerraram no dia de ontem, no dia 22. E aqui a gente colocou 23 de março, mas o tempo, o time final do curso de extensão, vocês vão ver que depois eu vou comentar sobre a tarefa, né, que vai envolver o nosso curso, a gente vai ficar até o dia 28 de março, tá? A carga horária é de 20 horas, nós vamos realizar aí 3 lives, sendo a primeira no dia de hoje, sempre nesse horário de 11 horas às 12 horas, não precisam ficar preocupados aqueles que não conseguem assistir todas, porque todas elas né, vão ser gravadas. A pergunta do Edson, quem é aluno foi inscrito automaticamente? Sim, todos os alunos dos nossos 2 cursos já têm a inscrição automática, tá? E aqui, né, tem um cronograma detalhado. Então, o período para a realização das inscrições, conforme a gente tinha falado anteriormente, de 3/2 até 22/2. 23/2, que é hoje, né, a apresentação da proposta da atividade. Aí nós vamos falar um pouquinho, né, a apresentação dos conceitos introdutórios, exemplos e provocando reflexões envolvendo a educação financeira no contexto atual, notícias interessantes envolvendo a prática da educação financeira. No dia 25/2, que é na próxima quinta-feira, nós vamos ter, né, a conceituação formal do que vem a ser a educação financeira, bem como mostrando suas primeiras propriedades e técnicas. Então, de repente, né, será que a educação financeira é uma receita? Basta a gente seguir aquela receita ali que nós vamos nos dar bem sempre nessa questão envolvendo
né, as operações financeiras, então a gente vai começar a discutir isso. O Eduardo está perguntando aqui, dá direito às horas complementares? Aí depois eu vou explicar para os alunos, aí a hora que a gente terminar a apresentação hoje, eu tiro essas dúvidas aí, tá? Beleza, professor? Aí no dia 2/3, que é na outra terça-feira, a gente faz, né, a última live, né, mostrando essas informações, essas conceituações, essas técnicas, né? A prática da educação financeira no contexto atual, financiamentos, empréstimos e operações diversas aplicadas ao contexto atual. No dia 8 de março, a gente vai fazer a postagem da tarefa da atividade, tá? Ou seja, essa nossa atividade de extensão, esse nosso curso de extensão, a gente vai postar para vocês, então, no dia 8 de março, né? Uma tarefa não é que vai ter cálculo, nada disso. É pensando muito nessa questão de nós olharmos o ambiente do lado de fora, a gente olhar esse contexto atual, né? Que boas, né, práticas a gente, de repente, pode, né, ter com relação a determinada operação, muito em cima daquilo que a gente vai discutir aqui ao longo dessas 3 lives, né? Que a gente vai se propor aí mostrando todas essas questões aí relacionando à educação financeira. E aí aqui eu coloquei, né, do dia 8 de março até o dia 28 de março, a realização da atividade. E até o dia 28 de março, então, a entrega da tarefa, né, da postagem, ou seja, a gente vai gerar aí para vocês uma atividade bem dinâmica, com o intuito de que vocês interpretem tudo aquilo que a gente vai discutir aqui, envolvendo a educação financeira, para que vocês, né, observem na prática, e aí, né, contextualizando muito com o seu dia a dia, como que você, então, a partir do momento das nossas discussões, como que você pode avaliar algumas situações de mercado, quando a gente fala nessa questão da educação financeira. Ficou claro aí a questão da data? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Ou tem alguma pergunta? Tranquilo? Beleza, então. Então a gente começa, né, uma frase até que eu adaptei: os números governam as pessoas, os negócios, o mundo e o universo. E quando a gente fala em negócio, a gente sabe mais do que nunca que negócio envolve a questão financeira, né? Ninguém gasta o dinheiro dos outros com o mesmo cuidado com que gasta o próprio. Então, quando a gente fala, né, do nosso dinheiro, opa, né, aí já vem aquela questão, né, que é interessante. Uma outra frase também muito abordada aí de Benjamin Franklin, que é um pesquisador nessa área de gestão financeira, nessa área de educação financeira, é que tempo é dinheiro. Ou seja, tudo que envolve dinheiro tem associação direta com o tempo. Isso significa que tempo é uma variável importante que a gente tem nesse contexto quando a gente olha para as operações financeiras. Então, se nós vamos falar de educação financeira, e obviamente a gente tem aí muitas situações envolvendo, seja a nossa vida pessoal ou a nossa vida profissional, então a gente tem que sempre que lembrar, tempo é dinheiro. E aí, por exemplo, né, só para a gente ilustrar de uma forma mais simples para vocês entenderem, imagine, por exemplo, quando nós vamos realizar um financiamento. Se você faz o financiamento, por exemplo, em 24 vezes, obviamente o contexto será diferente quando a gente fala para os pagamentos se você fizesse aquele mesmo financiamento em 48 vezes. Quando a gente fala no crédito imobiliário, financiar uma casa em 20 anos vai ser, né, uma coisa. Financiar essa mesma casa em 35 anos vai ser diferente no sentido da gente abordar, por exemplo, né, o que será pago mensalmente e assim por diante. Então, por isso que a gente sempre fala, tempo é dinheiro. E aí a gente vai lembrar de vários fatores, né, de várias situações aí, que está bem ao nosso lado, aí, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, conforme a gente vai abordar a partir de agora. Uma outra frase para a gente começar também essa discussão, essa reflexão envolvendo a educação financeira: tempo e planejamento custa caro, ou seja, custa dinheiro.
Então, quando a gente fala assim, tempo e planejamento, essa palavrinha planejamento é um dos termos fundamentais para a educação financeira. Planejamento é uma palavra-chave para os propósitos envolvendo a educação financeira. E aí mora um dos pecados cruciais que nós, como indivíduos, nós, como consumidores, às vezes a gente não se preocupa com essa palavrinha, planejamento financeiro. Então, às vezes, por simples detalhes, a gente peca em alguns momentos e, de repente, né, esses pequenos deslizes podem contribuir para que a gente tenha problemas muito mais graves, né, quando a gente fala para esse contexto, né, da educação financeira. Então, planejamento é uma palavra-chave para os propósitos quando a gente fala boas práticas de educação financeira. Então, planejar é tudo. E, obviamente, quando a gente fala nessa questão do planejamento financeiro, isso é de fundamental importância, ok? Bom, se eu fizesse essa pergunta para vocês, qual a parte mais sensível nos dias atuais do nosso corpo? Qual seria a resposta de vocês? Quem quiser pode usar o microfone, pode usar o chat aí, tá? Qual a parte mais sensível nos dias atuais do nosso corpo? O Gilberto já colocou uma resposta aí. O que vocês acham? Bolso, a mente. E se eu colocasse essa outra pergunta agora? Qual a parte mais sensível nos dias atuais de uma empresa? Pandemia matando o psicólogo, bolso com certeza, os olhos, caixa, o financeiro. Então, qual a parte mais sensível, né, nos dias atuais do nosso corpo? E se a gente falasse, né, para uma empresa, né? O que a gente poderia ter de resposta, né? Vocês falaram aí caixa, financeiro, né? Tudo isso realmente tem, né, o ponto aí para a gente responder esses dois questionamentos iniciais, ou seja, essas duas indagações iniciais. Exatamente o bolso, né? Quando a gente fala da questão de mexer no dinheiro, opa, falou em dinheiro com a gente, nossa senhora, opa, aí já, né, é diferente. E a falta de planejamento, né, o Jorge, influencia diretamente nessa questão, conforme a gente já tinha comentado ali anteriormente sobre a palavrinha planejamento. Então, o bolso, né, é muito sensível. Quando a gente fala em dinheiro, seja no contexto, né, pessoal, seja no contexto organizacional, o ponto mais sensível que a gente tem, querendo ou não nos dias atuais, é o bolso. Na verdade, já era assim anteriormente. A gente vai levantar muito essa discussão em cima, né, dessa questão que nós evidenciamos, né, a partir do ano passado. Então, o bolso é a parte mais sensível. Falou em dinheiro, opa, então é óbvio que seja interessante que a gente conheça algumas ferramentas técnicas aí voltadas para a educação financeira, de tal forma que, por exemplo, a gente consiga um planejamento mais estruturado, que a gente consiga ter coerência na hora de decidir para, né, situações que envolvam as finanças, sejam elas pessoais, organizacionais e assim por diante, tá? Uma outra indagação que eu vou fazer para vocês, na verdade, uma curiosidade inicial, sempre quando a gente participa, né, de algumas palestras, quando a gente faz algumas mesas redondas, né, quando a gente discute muito essa parte da educação financeira, que é muito importante, e a gente vai até depois comentar, vamos comparar com outros países, vivenciando o nosso modelo, né, Brasil, com relação aos outros países. Uma curiosidade inicial, que a gente sempre comenta, né, a respeito dessa parte, você saberia dizer quanto custaria um filho nos primeiros 24 anos de vida? Então, nos primeiros 24 anos de vida, quanto que, né, seria o gasto, né? Eu não gosto muito, a gente usa essa palavrinha custo, eu não gosto muito de usar ela, eu até sempre eu modifico, né? Eu falo gasto, né? Porque custo, de repente a gente fala custo, né? Custo talvez não soa tão bem para quem é da área, né? De custos.
Então a gente falaria, né, gasto. Você saberia dizer quanto gastaria, né, um filho nos primeiros 24 anos de vida? Porque aí a gente fala investimento é um tipo de gasto, custo é um tipo de gasto, despesa é um tipo de gasto e assim por diante, né? O Jorge falou 1 milhão, o Gilberto falou em torno de 1 milhão de reais e alguns cabelos brancos, custa bem caro. Na verdade, filho é filho, né? Mas é só para a gente levantar muito essa questão do planejamento, tá? Porque é muito importante a gente ter nessa coerência, a gente ter a consciência, né? Porque, na verdade, não é simplesmente, né, ter o filho. A gente precisa, querendo ou não, principalmente, né, no momento que nós vivemos, a gente tem que ter um certo planejamento. Então, é interessante a gente estimar algumas coisas. Então, né, o ter filhos é o sonho de muitas pessoas, né? Mas bem poucas se lembram de planejar as finanças da casa com antecedência para a chegada dos filhos, ou seja, dos herdeiros, tá? Então, aí, planejar as finanças, ao termo planejamento, isso é muito importante. Então, não é simplesmente o fato de nós termos o filho, mas isso envolve um planejamento financeiro. Então, o gasto, né, de uma família de classe média com uma criança pode ultrapassar 1 milhão de reais em 24 anos. Aqui eu até atualizei, né, agora o cálculo aí, partindo de algumas taxas aí de mercado, a gente olhando alguma coisa assim. Se a família tem um gasto médio aí de R$ 2.000 por mês, né, de 0 a 24 anos, o resultado daria aí, né, próximo a quase 1.200.000 reais, né? Então, só para a gente entender, né, como que, né, o planejamento é de fundamental importância. Então, imagine, né, você ter um filho, né? E aí o que acontece? Olha aí no horizonte de 24 anos, né, a estimativa que a gente teria, né, de gasto com essa criança, né, e obviamente adolescente, assim por diante. Obviamente os gastos vão se modificando, né, com o passar do tempo, né, óbvio, né, mas aí a gente tem uma ideia, né, de tão importante que é essa questão do planejamento, tá? Agora imagine, por exemplo, você, né, tem a grata surpresa, né, que você de repente não vai ser pai de um, você vai ser pai de dois, né? Quando, por exemplo, descobre que são gêmeos, né? Imagine, né? Imagine, por exemplo, as famílias, né, quando descobre que vão ter 5 filhos. Olha para você ver a dimensão que isso toma, né? Então, obviamente, né, a gente poderia pensar, não é que vai dobrar, né, isso daí, não necessariamente iria dobrar, né? Porque tem muita coisa em comum que a gente pode se utilizar. Mas, obviamente, o gasto seria bem maior, né? Então, é só para a gente ter essa questão do planejamento. E eu toco muito com vocês essa questão do planejamento é de fundamental importância. E esse é um gargalo que a gente tem quando a gente fala nessa questão envolvendo a educação financeira. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu vou deixar em aberto também para a gente começar a refletir um pouco, né, sobre essas considerações iniciais, sobre o que a gente vai pontuar logo na sequência. Quanto você ganha mensalmente, você sabe mensurar facilmente, mas eu coloquei de propósito, né? Quanto você gasta mensalmente? Você saberia dizer isso? Quanto que você ganha, quanto que você gasta? Você tem o planejamento detalhado ali do que você gasta, né, mensalmente ali? Quais são os gastos que você tem? A gente não vai entrar no mérito, tá? De ser custo, de ser despesa, de ser investimento. Por exemplo, quem está estudando, não é que a sua mensalidade ali será um custo. Na verdade, isso é um investimento, tá? Então, isso é investimento. Então, nós não vamos entrar no mérito de discutir se é custo, se é despesa, se é investimento, assim por diante. A gente vai colocar a questão do gasto. E o que mais pesa no seu orçamento mensal? Você saberia dizer isso? O que mais pesa no seu orçamento mensal? Aí o Edson falou assim, se ganho 10, gasto 15. Esse curso tem que me ajudar. Tá vendo? Se ele ganha 10 e gasta 15, o que está acontecendo? Uma falta de planejamento,
Então, o que acontece? Se eu ganho menos do que eu gasto, obviamente a conta não vai fechar. E a conta vai fechar, digamos, para o lado negativo. O que seria a conta fechar para o lado negativo? É que a gente vai ficar em déficit. Se eu ganho 10 e gasto 15, observe, no primeiro mês eu vou ficar devendo 5. Se eu continuar assim, no segundo eu já tenho 10 pensando assim, né? E aí a gente não está abordando as questões de mercado, se de repente, né? Outras situações, conforme a gente já vai levantar daqui a pouco. Mais essa última pergunta. Você sabe precisar o que mais pesa no seu orçamento? Vocês saberiam dizer, ó, o que mais pesa no meu orçamento hoje é... Vocês têm ideia? Não precisam falar, mas tipo assim, vocês têm ideia? Ó, o Gilberto falou aluguel. Carro e apartamento, o Edson está falando, olha. Ó, aluguel, carro e apartamento, financiamento da casa própria, o Jorge está falando. Tá vendo que tudo isso faz parte do nosso mundo? Faz parte do meu, faz parte da Tatiana, olha lá, Tatiana Escola dos Filhos. Isso é investimento, tem que ficar claro isso. Às vezes, eu tenho esse custo com a escola das crianças. Isso é investimento. Por quê? Você está gastando agora para colher os frutos lá na frente. Então, a gente não vai entrar no mérito de discussão dessa parte de gestão estratégica de custo, mas investimento, perda, desperdício, tudo isso é gasto, tá? E olha que interessante, ó, aluguel, carro e apartamento. Eu já comentei aí anteriormente, né? Eu já tinha falado da questão da gasolina, né? Daqui a pouco a gente vai abrir um pouquinho. E aí já dá para a gente começar a refletir, para a gente pensar, bom, o que realmente está pesando no meu orçamento? De repente eu tenho uma ideia que eu tinha 10 anos atrás. De repente eu tenho uma ideia que eu tinha 20 anos atrás. E a gente sabe que esse processo é muito dinâmico. Então, eu me lembro perfeitamente quando o litro da gasolina era 46 centavos. Hoje, né, eu abasteço a R$ 5,19. Olha a proporção do que era para o que é hoje. A gente tem a questão dos gastos supérfluos, né, igual o professor Eduardo está falando. Eu posso ter gasto supérfluo? Posso, desde que esteja dentro do meu orçamento, desde que esteja dentro do meu planejamento. E aí essa palavra planejamento eu vou bater muito com vocês, que vai ser uma das essências que a gente vai ter que ter, e aí nós vamos, né, também discutir outros termos no decorrer, né, do curso, mas tudo isso que vocês estão falando vai envolver planejamento. Essa questão é de fundamental importância. Então, quando a gente fala aluguel, é até interessante, né? Depois a gente vai comentar também, eu acho que no último dia, né? Eu vou dar eu vou mostrar para vocês algumas descrições envolvendo essa questão de aluguel, de financiamento, né? De casa própria. Então, assim, só para a gente refletir também um pouco, você fala assim, muitas pessoas comentam assim, professor, eu faço financiamento da casa própria, eu pago o que é meu. É muito melhor do que eu pagar aluguel, porque eu pago o aluguel um dinheiro que não volta. E aquilo não é meu. O que é correto aí? A gente não pode dizer o que é mais correto, porque vai depender muito da situação de cada um. A gente tem tanto, né, digamos assim, como defender um, como defender o outro. Por exemplo, você pagando o financiamento da casa própria, você vai ter que ter planejamento. Lá na casa própria, né, de acordo com o sistema de amortização que é utilizado, as prestações começam maiores e elas vão diminuindo com o passar do tempo, porque lá é utilizado o que a gente chama de sistema de amortização constante. A devolutiva do principal é feita em prestações iguais, que a gente chama de amortização. A amortização também a gente vai discutir um pouco mais à frente, que envolve essa questão de educação financeira, financiamentos, empréstimos. Então, esse é um detalhe. Bom, planejamento. Quando a gente fala em financiamento e empréstimo, sempre é interessante você pagar o mais rápido possível. Quanto menos tempo você gastar para pagar, você vai pagar menos, né? Aí alguns vão falar, professor, é aquela questão dos consórcios, né?
O consórcio a gente paga bem menos. A gente depois também vai fazer alguns comentários. Paga. Mas, de repente, lá aquela taxa administrativa que é cobrada, você não consegue recebê-la de volta. Mas é óbvio, né, que lá o consórcio, o valor que você vai pagar vai ser muito menor, ok. Mas aí você também não tem garantia nenhuma de ser contemplado e assim por diante. Então, para cada um deles, a gente precisa analisar. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão do aluguel, de repente, algumas pessoas, eu tenho, por exemplo, eu juntei minhas economias, eu trabalho muito com a questão de rotatividade de lugares, então hoje eu estou aqui em Varginha, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu vou estar em Pouso Alegre, eu vou estar em outro lugar, vou estar em Recife, vou estar em Londrina e assim por diante. Eu tenho, digamos, o dinheiro para eu comprar uma casa própria. Digamos que eu tenha R$200 mil para comprar uma casa própria. De repente, essa pessoa opta por pagar o aluguel, ele investe, né, essa quantia em algum fundo de investimento aí é analisar o mercado. De repente, ele tem uma rentabilidade que é compatível a ele pagar, né, o aluguel para uma casa, né, relacionando a esse valor de R$200 mil. Isso é muito comum em países europeus, muitíssimo comum, e às vezes aqui também no Brasil a gente encontra muito disso, principalmente para esse tipo, né, de pessoa que fica com essa rotatividade de lugar, tá, quando envolve o seu trabalho. Agora, que o aluguel é um dinheiro que não volta, isso é fato, tá? Agora, né, a pessoa que tem essa rotatividade, quando ela faz aquisição de uma casa, a gente tem que ver aquela questão, né, envolvendo tributação, valores de impostos a serem pagos, aí depois 1 ano, 2 anos ela vai ter que vender. Será que ela vai vender tão rápido, igual ela comprou e assim por diante? Então tem fatores que a gente precisa analisar para cada caso. Mas, né, o aluguel é um dinheiro que não volta. E hoje ele pesa, sim, no orçamento das famílias, sem dúvida nenhuma. Foi falado a questão das escolas, né? Hoje, querendo ou não, né, a gente tem, né, esse gasto, sim, né, para quem faz, né, para quem faz a escolha aí, né, das escolas privadas e assim por diante, que é investimento, né, querendo ou não. Aí a gente tem que olhar cada caso também. Quando a gente fala carro e apartamento, né, carro, essa questão da gasolina, né, isso tem um impacto grande no orçamento das famílias, então isso é muito importante a gente pensar aí. E aí, né, para a gente começar essa discussão, sonho ou realidade? Eu gosto sempre também de comentar isso, né, porque, querendo ou não, ainda no Brasil, nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas, nós temos na proporção muito menos gente com casa própria, né? E é o sonho, né? Ou seria a realidade que nós estamos vivendo, essa questão, eu quero comprar a minha casa própria, eu quero comprar o meu automóvel. Será que realmente é interessante eu fazer um financiamento, pedir aí um crédito, seja ele imobiliário, seja ele para que eu possa comprar o meu carro? O pessoal fala, eu vou comprar um carro, eu vou pagar 2,4 o valor daquele carro. É como se eu pegasse um carro, por exemplo, de 30 mil, se eu faço o financiamento, eu vou pagar ali, digamos, 2,4 vezes os 30 mil. Será que é interessante eu fazer isso? Bom, a gente vai discutir mais, mas financiamento, se fosse bom, não chamava financiamento. Agora tem muitos fatores que a gente precisa entender. E aí, mais uma vez, a gente vai voltar nessa questão do planejamento. Então, vamos imaginar uma situação que é a seguinte. Você tem que acordar todos os dias 6 horas da manhã para você chegar ao trabalho às 8 da manhã. Porque você pega 2 ônibus, de repente até você tomar banho, pegar a condução pública para você ir para o trabalho. Então, pensa nisso. 6 horas, você tem que acordar para você estar no trabalho às 8. Bom, então, digamos que a empresa lá, você tem o Vale Transporte, né? Então, você tem ali um valor de Vale Transporte. Aí você, de repente, você pensa em financiar um carro. Aí você vai pagar um pouco mais daquele valor de transporte que você tem, mas que, de repente, você faz um bom planejamento, isso cabe no seu orçamento. E ao invés de você acordar às 6 horas da manhã, você vai poder acordar agora às 7h15 da manhã para você chegar às 8 horas no trabalho, tendo o carro.
Então, para esse tipo de situação, é só para a gente refletir um pouquinho. Então, eu tenho aí o prazer, né, entre aspas, a gente chama assim o prazer pessoal, de dormir mais 1h15, que de repente a gente não consegue mensurar isso em linhas financeiras. Mas você, de repente, vai estar muito menos cansado, você vai, digamos assim, mentalmente falando, você vai chegar muito mais tranquilo no trabalho, você não vai ter todo aquele estresse de acordar bem mais cedo, pegar 2 conduções de ônibus e assim por diante. Então, você tem a questão do prazer pessoal e que às vezes a gente não consegue, né, estimar isso. Então, será que compensa eu fazer esse financiamento? Aí vem aquela questão, o planejamento. Então, quando a gente fala sonho ou realidade, sonhar, todo mundo sonha. E qualquer sonho pode se tornar realidade? Pode. No contexto, quando a gente fala em termos financeiros, o que você tem que pensar é em planejar o seu sonho. Porque com planejamento, o seu sonho vai se tornar realidade. Aí, quando a gente fala, vocês lembram, né, que isso vai nos lembrar algo, né? Quem tem cartão de crédito aí? Vou fazer a pergunta diferente. Quem não tem cartão de crédito? Quem não tem cartão de crédito? Gilberto, você não tem cartão de crédito, não? Por quê? Por que você não tem cartão de crédito? Isabel, por que você não tem cartão? O banco tomou? Tatiana, eu tenho. O banco tomou. Eu não tenho, Isabel. Por que você não tem cartão de crédito? Vocês acham que cartão de crédito é bom? A Isabel tá falando, o Gilberto só usa o débito. Ok. A Isabel tá falando, porque no momento não vejo necessidade. Ok. Aí, né, tem aquelas questões, né? Só pra gente entender aí, né? Porque isso também não tinha porque tinha medo de gastar sem necessidade, de extrapolar, mas hoje tem, porém, uso de forma consciente. Ó o Rafael aí, ó. Ah, o Jorge, se souber utilizar, sim. Sabendo usar, eu acho também. E cartão tem taxa, a Isabel falou. Tudo que vocês estão falando, perfeito. Tá vendo que vai retomar mais essa questão do planejamento? Cartão de crédito é bom? É. Agora, tem que tomar cuidado? Todos os cuidados. Hoje a farmácia, hoje a padaria, o supermercado, todos eles têm cartão que sempre nos levam ao cartão de crédito. Cartão de crédito é uma ótima ferramenta. Porém, eu tenho que ter consciência, eu tenho que saber se utilizar. Aí o Gilberto colocou aqui, por exemplo, ó, eu só uso cartão de débito. Eu, particularmente, eu não uso cartão de débito, a não ser que, né, eu tenho que usar o cartão de débito. Mas eu uso muito cartão de crédito, porque eu até mesmo, né, eu uso aquela questão das bonificações que a gente tem, né, naqueles planos de fidelidade, que a gente pode trocar por produtos, a gente pode trocar por passagens aéreas e assim por diante. Eu uso muito com esse intuito. Porém, o que eu faço? Se hoje, por exemplo, eu vou ali abastecer, e o meu abastecimento ficou em R$ 100, eu vou pagar com cartão de crédito. Mas eu vou na minha planilha financeira e já coloco uma saída de caixa de R$ 100 no dia de hoje. Ou seja, no meu orçamento desse mês, eu já tirei ali do que eu tenho, eu tirei R$ 100, porque quando vir a fatura do cartão de crédito, eu já tenho aquele dinheiro, já foi contabilizado no meu planejamento. Então, o planejamento para a utilização do cartão de crédito é de fundamental importância, como qualquer outra. Quando a gente fala a questão do cheque especial, né, e depois também a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão das taxas relacionadas ao cartão de crédito, alguns estudos que a gente tem. Cartão de crédito é uma boa ferramenta. Agora eu tenho que saber usar, consciência. Então isso tem que estar dentro do meu planejamento. Da mesma forma, o cheque especial. Então, de repente, né, eu estou devendo cheque especial, estou devendo cartão de crédito. É sempre melhor a gente pagar aquele que tem, né, uma taxa maior, né? Então, na média, o cartão de crédito está
com a taxa, né, maior do que o cheque especial, mas isso também vai depender muito, né, da questão que a gente tem aí de cada caso. Mas na média isso acontece. Então sempre eu tenho que pagar aquelas contas que, né, geram um maior custo efetivo e, obviamente, aquelas contas que são, né, fundamentais, né? Porque, de repente, se eu não pago essa, aí essa pode desencadear outras. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, planejamento. Então, ó, a questão cartão de crédito, cheque especial, que aí, né, então é interessante a gente falar assim, né? Tudo isso envolve até o próprio nome, crédito. Crédito. Crédito não é que é seu. Você vai pagar por aquilo, porque é um crédito a mais que você está tendo. Se você está pegando crédito, é porque você vai pagar por aquilo. Então, esse é um cuidado fundamental que a gente tem que ter. Tá? Então, a questão da anuidade, né? Às vezes, dependendo da maneira que você usa, você ganha anuidade. Então, tem uma série de fatores. Agora, é uma boa ferramenta? Depende se a gente tiver consciência, se a gente tiver planejamento. Então, é crédito. Hoje, né? Isso nos lembra algo aqui, eu tirei só para que está mais próximo aqui, né? Mas hoje, você acha que água e energia, ela pesa no seu orçamento? Com certeza, uma reorganização financeira, com certeza. Vocês acham hoje que energia elétrica e água pesa no orçamento? O que vocês acham? Vocês têm ideia da porcentagem, né, que água e energia consome do seu orçamento? Então a gente tem aí períodos, né, que a energia elétrica vai ficar mais cara, né? Ó, a energia está muito mais cara, né? A gente tem aquelas fases das bandeiras vermelhas, né, que a gente vai pagar por isso. E tem a questão também da água, que de alguma forma pesa. Ali você vai ter esse gasto mensalmente, tanto de energia quanto de água. Então é interessante a gente começar, né? Vai aumentar mais. Estão falando aí que pode aumentar na ordem de 14%, né? Mas isso também, na média, né, depende da região. Inclusive, né, a gente tem outros fatores que podem, né, influenciar nessa questão. Por exemplo, quando a gente fala no próprio aumento da gasolina, isso, querendo ou não, pode impactar até mesmo no preço de outras, né, questões, como, por exemplo, a própria energia elétrica, quando a gente fala a questão do delivery, né, dos restaurantes, quando a gente fala a questão dos fretes, né, que são vinculados, que tem, né, relação direta com essa questão, né, da gasolina. E aí, quando a gente fala, né, energia elétrica e água, antigamente, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, antigamente a gente tinha, em média, uma TV por residência. Todo mundo brigava. O pessoal queria ver o futebol ali na sala, todo mundo brigava. Ah, vamos pôr no futebol. Ah, não, tem a turma que gostava de ver a novela. Ah, vamos ver a novela agora. Ficava aquela brigaiada, digamos, no bom sentido, né? E hoje a gente vê, né, que essa média, né, só dando o exemplo da TV, né, essa média, né, ela aumentou muito. Então, hoje é muito comum você ter, né, a TV na sala, você ter TV pelo menos um quarto, né? Hoje tem a questão das crianças, né? Para quem tem filho, tem que ter uma TV lá no quarto da criança que ela joga videogame, aquelas coisas, né? Então, ó, vai só observando. Antigamente você tinha uma TV. Agora você passa a ter 3, digamos. Você acha que o consumo de energia vai aumentar ou não? Vai aumentar. Agora, será que você observa isso de tal forma que você começa a planejar melhor isso? Então, isso vai ter uma fatia no meu orçamento. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Pequenos detalhes. Antigamente eu tinha uma TV, hoje eu tenho 3, digamos. É óbvio que isso vai impactar. De repente, né, a gente não lavava tanto a casa, por exemplo, garagem, área de lazer, e de repente a gente começa a lavar mais, isso vai impactar aqui. Tem aquela questão da taxa da rede de esgoto e assim por diante. Então, isso influencia. E tem outras aqui que eu não coloquei, né? Mas agora, por exemplo, logo no mês que vem, a gente já tem a questão do IPTU. A gente acabou de ver agora, né? Começou no mês de janeiro a questão do IPVA. Então, quando eu vou fechar o ano, eu já tenho que pensar, bom, todo mundo fala, em janeiro temos várias outras contas. Matrícula na escola,
a questão de compra de materiais escolares, a questão envolvendo, né, a parte sobre IPTU, IPVA, e assim vai. Então, eu tenho que planejar para colocar isso no meu orçamento desses meses. Então, digamos que o IPVA do meu automóvel, da minha moto, eu não vou pagar à vista, eu vou parcelar até mesmo, porque não compensa muito você pagar à vista. Eu vou parcelar, mas eu já quero pagar para eu ficar livre disso. Bom, se você colocar no seu planejamento, não tem por que você parcelar. Então, janeiro, fevereiro e março. Então, eu tenho que colocar no meu planejamento. Janeiro, fevereiro e março, eu tenho que pagar o IPVA do meu automóvel, da minha moto. Então, isso eu tenho que colocar no meu orçamento. Então, isso é muito importante. A questão do telefone hoje, que virou um acessório nosso de trabalho. Vários de vocês aí estão usando o celular para assistir a live. Isso não é mais, digamos assim, status. Isso é uma ferramenta de trabalho para todo mundo, cada vez mais. Então, o telefone, a gente coloca o telefone. O telefone, quando a gente olha o telefone, você sabe precisar o que você paga, né? Pelo seu telefone, pelo banco de dados que você consome aí da sua internet, do seu telefone e assim por diante. Isso tudo a gente tem que colocar no papel. Porque antigamente, de repente, isso não entrava no meu orçamento, por menor que seja, né? Então, isso é um gasto que a gente tem. Hoje, não é mais a questão de status, é uma questão de necessidade. O celular passou a ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de estudo e assim por diante. Ok? Bom, e aqui tem a TV a cabo também, né? Várias pessoas têm a TV a cabo aí, né? Aqui a gente colocou, né, as principais tem aí, mas isso também vai ter ali, né, a sua parcela no orçamento. Então, isso é muito importante. A questão dos planos de saúde, nem todo mundo tem, mas quando a gente tem, a gente precisa mensurar isso no nosso orçamento. Isso é planejamento. A questão escolar, alguém tinha falado, eu acho que foi a Tatiana, né? Professor, gasto com escola, a gente precisa se planejar para isso. A famosa Black Friday, né? Será que compensa realmente a gente comprar na Black Friday? Aquela questão de comprar à vista, é melhor comprar à vista sempre? Isso a gente vai ter mais algumas discussões aí, né? E aí a gente vai começar no nosso próximo encontro, que é na quinta-feira, eu vou começar a falar a partir daqui, onde a gente vai contextualizar o que a pandemia nos trouxe, né? A partir de 2020, o que a pandemia, né? O que ela fez e o que ela provocou e o que a gente tem que ficar bem ligado com relação à educação financeira. Hoje até mesmo, né? Antes aqui um pouco, eu estava assistindo o jornal da CNN, eles falando que na África do Sul, hoje, né, a população economicamente ativa, hoje a gente tem uma porcentagem de 31% de desempregados na África do Sul. Isso muito por conta da pandemia. E quando a gente olha a questão da pandemia, que nós vamos ter aí algumas variáveis que depois também a gente vai discutir um pouco, essa questão envolvendo o endividamento das famílias, essa questão envolvendo a inadimplência. Por exemplo, a gente vai ver depois, tem um relato que no último dezembro agora, a inadimplência até ela caiu um pouco no Brasil, só que o grau de endividamento das pessoas aumentou. Aí vem a questão da busca por crédito e assim por diante. Então, nós vamos discutir aí no próximo encontro essa questão envolvendo, né, a partir aí da pandemia, para a gente discutir algumas notícias, né, e também para a gente dar continuidade, e aí a gente já vai entrar digamos assim, na formatação do que vem a ser a educação financeira. Então, o que tem a ver a educação financeira? Vamos comparar com alguns países desenvolvidos para a gente encarar aí essa questão das boas práticas do contexto atual. Então, agora eu fico à disposição de vocês aí, antes da gente fechar. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Deixa eu só fazer aqui, eu acho que o Eduardo, né, tinha feito a pergunta, deixa eu me lembrar aqui. Ele perguntou se dá direito às horas complementares, que para as licenciaturas é a ACC, né? Se você faz ela como atividade interdisciplinar, que é o seu caso, né, entre aspas,
né, que é o seu caso, ela não pode contar esse daqui como atividade complementar. Agora, se você for falar, né, de um outro curso de extensão, aí entra. O trabalho, eu vou postar o trabalho no próximo dia 8, mas na live de terça-feira que eu coloquei ali no cronograma, eu vou explicar detalhadamente o que será a tarefa. Vai ser uma tarefa envolvendo recortes de notícias, algum ponto de vista em cima do que a gente debateu, falando sobre educação financeira, pode ficar bem tranquilo. Tá, Tatiana? Aí ele vai ficar do dia 8 até o dia 28 de março. Tá? Mas isso eu vou detalhar, eu vou explicar assim. Vai ser uma tarefa que, de repente, eu não finalizei, mas de repente a gente pode até abrir para ser feito em grupo, tá? Eu vou colocar isso, podendo até ser feito em grupo, em times, e aí vai ser discussões aí na prática do dia a dia que a gente tem envolvendo a educação financeira. Não vai envolver nada de cálculos, nada, é só para a gente entender essas boas práticas. Beleza? Mas a gente vai detalhar. Tá? Certo, Tatiana? Então, só para lembrar, quinta-feira, 11 horas, a gente tem um novo encontro, e na outra semana, na terça-feira, a gente tem um outro encontro. E aí depois a gente fica à disposição dos nossos canais de comunicação, a comunidade, né, a gente tem o fluxo direto por e-mail, tudo, e, né, o pessoal aí, os alunos, a gente tem o contato direto também dentro dos nossos canais aí. Mais alguma pergunta? Então, só para a gente resumir aqui, tá? O que é um ponto-chave que a gente discutiu hoje e é de fundamental importância para a educação financeira? Planejamento, isso mesmo. O primeiro termo, né? E a gente vai ver outros termos, tá? A gente já vai discutir outros termos na próxima quinta-feira. Planejamento é um ponto essencial quando a gente fala em educação financeira, tá? Planejamento. Beleza? Então, gostaria de agradecer a todos vocês aí, muitíssimo obrigado pela participação. O pessoal que não conseguiu participar, a gente vai, né, disponibilizar depois as gravações para vocês aí. Todos tenham uma ótima semana. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra aí para mais uma live para a gente discutir um pouco mais sobre a boas práticas de educação financeira, tá? Beleza? Grande abraço, então, a todos vocês. Valeu, galera!